vou compartilhar minha tela com você, que aí a gente já faz o teu feedback, tá? Então Tá. vamos mostrar. Está enxergando minha tela bem? Tô. Uhum. Então, esse é o teu macrociclo aí dos últimos tempos, né? A gente começa a registrar em fevereiro, aqui é maio, né? Então aqui é o Iron, aqui é o 70.3 e aqui, ó, o que a gente está vivendo hoje. Então, o que aconteceu com você, né? A gente mais ou menos olhou, estava com grau de fase, você estava treinando bem mais, claro, né? A gente deve estar treinando 30, 40% menos do que você está treinando hoje. Mas o que eu identifiquei é que muito provavelmente você estava no começo do overtraining e agora, depois de várias semanas que a gente tirou o pé, que seu organismo está voltando a responder. Então, mesmo com pouco treino, você ainda está cansada, né? A gente refez o teste de FTP na semana passada, que era só para eu ver como é que você estava reagindo ao cansaço. Apesar de eu te dar uma semana intensa, a gente não está fazendo tanto volume, mas a gente está trabalhando com bem mais intensidade do que você trabalhava antes. O teu organismo agora está respondendo. Então, a gente trabalhava com nível de treino muito mais alto, você viu que o teu nível caiu bastante, né? Mas o principal é que o seu nível de fadiga estava muito alto. Você estava trabalhando com um grau de fadiga muito grande e estava sempre derrubando. Então, o que a gente está buscando no organismo aqui é tentar fazer com que o seu organismo volte a responder, tá? Pena a gente não ter olhado para isso antes. Assim, nós vamos tentar fazer o melhor para você chegar o melhor possível dentro do Mundial, mas eu acredito que a tua melhor forma vai estar no 70.3 Rio. Então, nós vamos tentar fazer o melhor que der para o Mundial, mas eu acho que, assim, para o Rio você vai estar muito mais afiada para fazer a prova. Eu acho que tem... Primeiro que eu acho que é uma prova que tem um pouco mais a ver com as suas características, né? E o 70.3 de início provavelmente vai estar calor lá, né? E você está treinando só no frio. Então, talvez essa aclimatação precisa ver como é que você vai reagir nos dias anteriores. Então, tem um monte de fator aí que vai entrar no meio do caminho e a gente não sabe. A gente, claro, tem um monte de estratégia que a gente vai aplicar com você de aclimatação, de treino de polimento para ver se você chega bem afiada lá. Então, assim, apesar do teu nível de cansaço ter caído, a gente está trabalhando num grau de fadiga bem melhor. Então, o teu organismo está voltando a responder agora, tá? Um impacto que a gente teve muito grande no seu treino foi a semana que você ficou doente, né? Quando o estresse para a gente é algo que o organismo cria, ele se adapta, né? Então, quem não treina nada vai treinar meia hora por dia, todo dia, vai se matar, vai terminar no final da semana quase morto. Para gente que já treina, tá? Para você que estava treinando bastante, quer dizer, você vai construindo. Uma semana você treina 5 horas, na outra você treina 6, quando você vê, você está treinando 20 horas na semana e nem percebeu, né? O cansaço, você vai acostumando com o cansaço, você fica cansado, mas o organismo vai criando jeitos de responder. Quando a gente interrompe isso, então, assim, é algo que você vem construindo, né? A gente adapta, e eu estou adaptado ao nível de estresse. Tem gente que está treinando 20, 30 horas há muito tempo e está adaptado. O problema é quando eu paro de treinar e esse organismo perde essa capacidade de trabalhar com esse estresse. Então, a gente demora muito tempo para construir, né? Então, a gente demora para construir essa capacidade de aguentar o estresse, mas eu perco isso rápido, principalmente quem já passou dos 30 anos, né? A gente está um pouco mais velho e tal, então isso faz com que a gente perca o condicionamento físico. Então, assim, para você ter uma ideia em termos de estresse, quando eu perco uma semana, quando eu zero uma semana de treino, tá? Tô treinando normal, zero uma semana de treino, fiquei doente igual você ficou, a gente demora de 2 a 3 semanas para conseguir atingir o mesmo nível, não estou dizendo em condicionamento, mas a mesma capacidade do organismo de aguentar o estresse. Então, assim, demora até 3 semanas para voltar no mesmo patamar de carga. Então, a gente vinha numa carga crescente, a gente ficou doente uma semana, né, caiu bastante, então eu tive que dar 1 ou 2 passos atrás em relação à carga total de treino que você suporta, tá? Isso não quer dizer que, é claro, isso vai impactar um pouco o tanto que você vai chegar em forma no Mundial ou não, né? Mas não é só o volume, não é só a carga, tem outras variáveis que eu posso manipular para fazer com que você chegue melhor. Tá? Então, a gente vai olhar agora para os seus dados de potência. Então, esse aqui é o teu perfil de potência. A gente mostrou lá atrás. Isso é como a gente registra os seus valores de potência. Né? Então, são os seus picos de potência de 5 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 20 minutos, 60 minutos. Então, a gente olha para esse panorama aqui para a gente tentar
ver como é que você está em relação a tua potência em relação ao que você precisa chegar. Então, isso é uma estatística grande comparando ciclistas do mundo inteiro, e aí o que seria legal de você chegar. Então, assim, se a gente conseguisse chegar ao seu percentual de potência, aí, né, os seus picos de potência de 20 minutos e de 60 minutos, aqui, ó, nessa categoria excepcional, você estaria entre os melhores pedais do triatlo mundial, tá? Então, no de 20 e de 60. Para a gente ver que picos de 5 minutos você já está super bem posicionada. Isso você registrou 3 semanas atrás, tá? Então, assim, né? O de 20, o de 60 ainda não chegou, é muito bom, tá? Eu gostaria que tivesse um pouquinho mais para cima, mas se tivesse nessa linha, você estaria entre os melhores pedais do mundo. Eu acho que tem muito para a gente chegar ainda, mas nessa semana que você ficou doente, comprometeu muito. Então, a gente registrou isso aqui, né? Ficou doente, olha só como cai, né? Então, Nossa. a gente voltou a fazer. Isso não quer dizer que você perdeu tudo isso de forma. Quer dizer que a gente não registrou, eu não estou trabalhando no mesmo nível de intensidade que eu trabalhei antes de você ficar doente. Então, a gente vai recuperar isso e a tendência é voltar. A gente tem 5 semanas até o Mundial. Essa semana é uma semana regular. Nós vamos fazer 2 semanas de choque, tá? Então, a semana que vem e a outra vão ser semanas um pouco mais pesadas, nas quais onde a gente vai ter alguns treinos um pouco mais longos, tá? E aí vamos fazer uma semana de polimento e a semana da prova vai ser a segunda semana de polimento. Então, nós vamos fazer mais ou menos assim, tá? 2 semanas de choque. Essa primeira semana de polimento vai depender de como que você vai reagir. Se você terminar a semana bem, a gente talvez não caia tanto volume, isso pensando no 70.3 Rio, tá? Não, tô morta, tô cansada, a gente vai acomodar isso, vai ver o que o seu organismo o que o seu organismo conseguiu absorver e aí nós vamos descansar. Então a ideia era cair uns 20% só na primeira semana de polimento, na segunda semana de polimento a gente cairia mais uns 30, 40% para você chegar bem descansada no mundial. Tá? Se precisar mais do que num polimento normal, normalmente a gente tira 40% na primeira semana, 40% na segunda semana, tá? Com você eu queria tirar 20 na primeira para não tirar tanta carga de Não treino. tirar tanto. E na segunda a gente descansa um pouco mais, vai estar lá no calor, tal. É até importante a gente não trabalhar com tanto estresse para dar chance do seu organismo se adaptar ao calor. Depois a gente passa algumas estratégias mais para frente, que mesmo você estando na friaca aí, dá para você tentar fazer para você já começar a se adaptar para o calor. Então, em termos de potência, assim, a gente está bem, precisaria estar um pouquinho mais para cima aqui, os de 20, os de 60 minutos. Eu acredito que nessas semanas a gente chega lá, até o polimento você vai estar onde precisa estar. Com relação à corrida, olhando o teu desenvolvimento da corrida, a gente olha essa tabela aqui que é a tua história de fitness da corrida. Então, como é que estão os seus paces. É a mesma tabela anterior que a gente mostrou para as potências de ciclismo, agora para o pace de corrida. Então, a gente tem todos os seus paces de corrida dos últimos meses, também para 5 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 20 minutos, 60 minutos. O auge da tua forma de corrida nesse ano foi em abril, pouco antes do 70.3 de Floripa. Então, a gente registrou, né, alguns picos de corrida muito bom e as tuas rodagens estavam tudo para 4h15, 4h20, né? As rodagens mais longas, mais de 1 hora, você estava rodando abaixo de 4h30. Então, esse foi o auge da tua forma. Então, isso aconteceu antes do 70.3 de Floripa. Depois do 70.3 de Floripa, teve um dia que você fez um treino muito intenso. Isso acabou gerando estresse demais e dali para frente você praticamente não se recuperou. Você se arrastou até o Ironman, tá? Até a prova. Até a prova. Então, e a gente quase não está trabalhando intensidade de corrida, a gente está trabalhando bastante rodagem. Há 2 semanas a gente começou a colocar um pouquinho de tiro e você já respondeu. Então a gente está quase nessa semana com valores. A gente não fez rodagens ainda em ritmo de prova, então você vai ver que está registrado, né, os picos de 20 minutos, 60 minutos estão bem lentos, porque a gente só rodou. Mas nos esforços mais lentos de 5 minutos e 1 minuto, você está bem próximo do que você estava em abril, tá? Tá um pouco pior, mas você está bem próximo talvez da melhor forma do ano que você conseguiu. Então, assim, apesar da gente não ter feito tanta corrida, a tua corrida tá boa. Eu tenho certeza que se eu apertar, der um tiro, a gente precisa fazer um simulado de 15, 20 quilômetros correndo em ritmo de prova, você vai correr tranquila e vai entregar essa performance. Então, quanto à corrida, eu não estou tão preocupado. A gente vai trabalhar bastante qualidade.
nessas semanas de pico vai subir um pouquinho o volume, mas eu estou mais preocupado com a qualidade do que com, com o volume de corrida em si. Eu acho que se a gente tiver com o pedal bem afiado, e agora que você está trabalhando com potência, tem um pouco mais de consciência de intensidade, se a gente montar a estratégia certa, você entrega uma boa corrida. Você está no peso, você está levinha, você está correndo com facilidade. Então, se a gente fizer um ciclismo onde você consiga gastar menos, então seja um pouco mais econômica no ciclismo, se desgastar menos para sair mais inteira para correr, eu tenho certeza absoluta que você vai entregar uma boa corrida lá, né? Se você não sofrer com calor, mas em termos de condicionamento, eu estou bem contente do que você apresentou aí. Então, para as próximas semanas, a gente tem, deixa eu abrir o teu planejamento aqui, a gente tem, então, isso aqui, ó, a gente está nessa semana, tá? A gente vai fazer 2 semanas de... desculpa, a gente está aqui, né? A gente vai fazer 2 semanas de choque, 2 semanas de polimento, aí a gente volta do Mundial, nós vamos tentar treinar uma semana normal, mais ou menos normal, tá? E aí a gente vai para o Rio, tá? Então a gente tem exatamente 5 semanas, né? Ele considera o Mundial como semana 0, mas a gente tem essa semana que a gente chama de base 3. A base 3 é quase um específico aí, é a transição entre os seus treinos de base e os treinos específicos. A gente ia ter entrado nisso um pouco antes, se você não tivesse ficado doente. Como você ficou doente, eu tive que empurrar um pouquinho mais essa fase. Então, assim, em termos de treino específico, nós vamos ter 3 semanas, sendo das quais 2 semanas vão ser bem pesadas, tá? Tá. Bem pesadas assim, que a gente vai trabalhar com qualidade e tem algumas sessões chaves que são muito importantes que você consiga. Então, esse é o cenário que a gente tem para você, tá? Nós vamos agora entrar em 2 tipos de treino de bike. A gente começou a fazer alguma coisa, eu te dei um pouquinho de VO2 máximo, né? E a gente está trabalhando os tiros de limiar anaeróbio. Então, essas 2 coisas combinadas vão fazer com que o teu condicionamento cresça rápido, tá? O de limiar anaeróbio para a gente melhorar a tua resistência de força, que é o que está faltando em você hoje. Você vê que a tua potência de 5 minutos é lá em cima, é quase entre as melhores do mundo, mas você não consegue sustentar. Quando a gente vai para 20 minutos, 60 minutos ou para mais longo, a GI ainda não tem resistência muscular para fazer isso. Então, hoje é o teu ponto, talvez é o ponto mais fraco aí do teu pedal, tá? E a gente tem que recuperar isso. Você já teve isso em outras épocas, agora a gente está tentando recuperar. E com relação... E os treinos de VO2 servem para a gente melhorar essas capacidades mais rápido. São treinos muito intensos, os tiros são curtos, a gente trabalha em intensidades altíssimas, mas como esses tiros são sucessivos e a gente tem pouco descanso, apesar do estímulo do tiro ser anaeróbio, por eu ter vários tiros desses na sequência, eu estimulo o teu metabolismo aeróbio, trabalhar numa intensidade muito alta, tá? A gente ser exigida de maneira anaeróbia, no descanso, o teu sistema aeróbio tem que fazer de tudo para que você se recupere o mais rápido possível, e daqui a pouco tem outra paulada. Então, essa sequência de treinos de tiros de VO2 são muito eficientes para melhorar o condicionamento. O lado ruim disso é que eu não consigo usar isso por muito tempo, tá? Talvez o melhor treino, o treino mais bacana para subir condicionamento físico, do modo geral, melhora a velocidade no limiar, melhora a velocidade de sprint, só não cura pobreza quase o tiro de VO2, né? Então, assim, melhora praticamente todas as capacidades físicas, mas eu não posso trabalhar só isso porque a gente não consegue melhorar muito, assim. Se a gente começar a fazer VO2, dá 4 semanas, alguns atletas 6 semanas, você já estaciona, você já não consegue melhorar. Então, eu vou usar isso, deixei para usar isso agora no finalzinho, para a gente construir esse condicionamento em cima da base muscular que a gente fez nesses tiros mais longos, que você até sofreu bastante no rolo, né, para fazer. Então, a gente vai usar no pedal essas 2 coisas. Na corrida, a gente não vai usar tanto volume, mas a gente vai usar um pouco mais de qualidade também, através da variação de ritmo. Você viu que você fez, acho que 2 semanas atrás, um treino de fartlek, acho que era 15 quilômetros com fartlek, tinha 500 metros moderado, acho que era Já fiz 2 vezes esse, né, que dava 8 e outro 12. 12, isso. A gente vai fazer um de 15 desse, então você faz, acho que é 1 quilômetro, 500 e 500 que a gente faz, né? Isso. Então, através dessa manipulação das intensidades, que você vai trabalhar 1 quilômetro no ritmo de 70,3, 500 metros acima, 500 metros abaixo para recuperar.
Através dessa variação de intensidade, eu consigo gerar adaptações no seu organismo para que você corra bem na intensidade da prova, lá na prova. Então, a gente não vai fazer volumes muito grandes, mesmo porque a gente está recuperando do overtraining. Se eu quiser fazer tudo ao mesmo tempo, a gente não vai melhorar nada e você não vai entregar nada na prova. Então, a gente está salvando o do Ironman aí, tá? A gente vai trabalhar bastante também na qualidade. Vou tentar trabalhar com intensidades próximas do limiar. Então, assim, quando a gente pensa em desenvolvimento aeróbio, na capacidade do endurance e tal, a intensidade mais rica para a gente treinar é próximo do limiar anaeróbio, por onde eu estou quase no máximo da minha capacidade aeróbica, então eu estou estimulando meu parte aeróbio no máximo, e eu não passo do ponto a ponto de ter muito acúmulo de ácido lático, de ter muito desgaste, de gerar muito estresse. Então a gente trabalha bem próximo do teu aeróbio máximo, e isso faz com que a gente consiga desenvolver o teu organismo, gerar bastante adaptação sem ter que fazer um volume exagerado, tá? Se a gente, claro, estivesse num outro momento, se estivesse com o organismo mais equilibrado, a gente com certeza estaria trabalhando um pouco mais de volume, mas nesse momento, na condição que o teu organismo está, a gente não consegue, tá? Então, essa é a estratégia que a gente vai fazer aí. Duas coisas que eu preciso de você, preste atenção, assim. Aproveita que você está mais tranquilo essa semana sem aulas, que está mais bacana. Tentar dormir um pouco mais, tá? Agora no filhozinho ajuda, então se puder dormir um pouquinho mais cedo, ou tentar colocar um cochilinho no meio da tarde na tua rotina. É importante que você tente dormir mais para que recupere mais os treinos e principalmente nas 2 próximas semanas você aguente essa carga de treino. Então é muito, muito importante que você tente dormir mais, tá? E aí eu queria que você prestasse atenção em relação à sua alimentação. Não é bronca, não é puxão de orelha, mas eu aconteço assim, né? Que você mostrou a foto de você com leite moça lá, né? Às vezes a gente descompensa. Eu também fico descompensa. Às vezes eu tô comendo um pouquinho menos, tá? Eu fico desesperado. Quero comer uma barra de chocolate, quero comer um pacote de paçoca. A gente fica doido e às vezes desconta no doce. Então pode ser que está faltando caloria para você, principalmente apesar da gente não estar fazendo tanto volume, mas os treinos estão intensos, então isso gera uma demanda energética maior. Então presta atenção na comida, come direito, tenta comer bastante comida, tá? E aí usa esse doce como termômetro. Putz, tá dando muita vontade de comer doce, tá faltando nutriente. Então tenta comer um pouco mais de caloria, comer mais carbo bom, tá? E dá uma prestada atenção na tua ingestão de proteína, para você tentar ingerir aí acima de 1 grama e meia de proteína por quilo de peso. Até o nutricionista deve ter passado um pouco mais, mas essas 2 coisas são muito importantes para que você consiga absorver a carga de treino. Não é fazer o treino, é conseguir fazer o treino de qualidade e fazer com que o organismo absorva esse treino para a gente poder gerar supercompensações. Então, eu sei que você tem muita experiência, já treinou muito, é raçuda. Às vezes você está comendo mal, vai se matar, porque eu sei que você é raçuda vai fazer esses treinos na raça, mas às vezes está desgastando demais o organismo. Então a gente precisa, não é isso que a gente quer. A gente quer que você, claro, canse no treino, mas que consiga recuperar o máximo possível para continuar a sequência de treinos. Então presta atenção nessas 2 coisas, é muito, muito importante nesse momento, tá bom? Tá. Já voltei na nutricionista, a gente já vai fazer o cardápio de novo. Legal, acho super ótimo aí, acho até que tá um pouquinho atrasado, mas presta atenção nessas 2 coisas aí para a gente não gerar, para não ficar doente de novo e para que a gente consiga recuperar o máximo possível. Faz muita diferença. Qualquer meia horinha a mais que você conseguir dormir por dia vai ajudar muito, tá? Principalmente se você for se conseguir dormir mais à noite. Às vezes dorme tarde, não sei como é a rotina de vocês da Gabi, tem que acordar cedo, não sei. Mas se você conseguir dormir mais à noite, é bem melhor, mas se não der, tenta colocar um cochilo ou 2 no meio do dia, que faz diferença, assim, no total, né? Total. Tá bom? Tá.